Caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. O salmista no Salmo 95 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. E esta expressão simboliza que nós devemos trazer à presença de Deus coisas novas todos os dias. Cantar ao Senhor um canto novo significa diminuir os nossos queixumes, diminuir diante de Deus o relato dos nossos sofrimentos, não levar apenas a Deus causas para Ele resolver, não ter apenas uma oração de aflição, de pranto, mas cantar ao Senhor um canto novo, mudar a expectativa que nós temos da graça de Deus, uma graça que só serve para momento de sofrimento, angústia e morte, uma graça que é apenas um depósito onde eu vou apenas receber, um tributo constante, uma ajuda constante. Nós precisamos, caros irmãos, ver a divina providência com outros olhos. Muitas pessoas, quando falam em divina providência, pensam em dinheiro, em bens materiais, em resoluções de problemas materiais, em fartura de bens. E, no entanto, a divina providência comporta muito mais os bens espirituais, como sendo a paz, a concórdia, a harmonia, a nossa própria conversão, a nossa vida em Deus. A gente não invoca a divina providência somente para coisas materiais, porque seria uma desconfiguração do amor de Deus. A gente chama a divina providência para coisas da alma, para que Deus nos auxilie com a divina providência em coisas do espírito, para que a divina providência venha em formato espiritual também, como sendo a capacidade de perdoar alguém, de amar alguém, de acolher alguém, de ver com bons olhos uma pessoa, uma situação. Pedir a divina providência o aumento de fervor em nossa vida de oração, em nossa vida sacramental. Pedir a divina providência a graça da nossa verdadeira conversão. Mas às vezes pensamos a divina providência tão somente no campo material, e isso não é cantar ao Senhor um canto novo. Experimentar ir a Deus com louvores, experimentar ir a Deus com gratidão, com a manifestação sincera da nossa gratidão por Ele. Experimentar procurar a Deus para louvá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, honrar seu nome, proclamar suas maravilhas. Experimentar chegar a Deus sem o ar negativo dos sofrimentos, sem o peso das culpas, sem a experiência dos sofrimentos constantes e evolutivos. No Salmo 95, o salmista diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Sim, porque Ele fez e Ele faz maravilhas, mas às vezes nós nos aproximamos de Deus apenas com causas para Ele resolver, com nome de pessoas para Ele converter, com nome de pessoas para Ele curar, e Ele o faz, porque assim é Deus. Mas devemos também mudar um pouco a trajetória das nossas preces e ir a Deus cantando um cântico novo. Ir a Deus numa atmosfera nova. Ir a Deus com um procedimento espiritual novo. Tem uma história que eu gosto muito, que é da igreja da Síria, na Síria, né? É a história do filho pródigo, você conhece, né? Pede o pai os bens, vai embora, arrepende-se, chegou a comer lavagem de porcos e quando vem pedir perdão ao pai, o pai perdoa, põe um anel no dedo, a sandália aos pés e faz uma grande festa, até que o filho mais velho fica chateado. Você conhece toda aquela parábola, né? Mas na igreja da Síria se conta a mesma parábola. O rapaz se arrepende e volta para casa. Mas no caminho ele fica pensando: mas se meu pai não me perdoar? Se não me aceitar nem como um de seus empregados, o que será de mim? Se ao contrário meu pai mandar seus servidores me dar uma grande surra? Se meu pai mandar me prender?
Se meu pai me rejeitar, ou o que é pior, se meu pai já tiver morrido, 1000 indagações, 1000 questionamentos até chegar à casa do pai. E a história conta que toda vez que ele ia dobrar, digamos assim, a esquina para ir para casa, voltava com medo. Toda vez que ia para o contorno de sua casa, voltava com medo. Então, até que ele reconheceu um dos empregados e diz: olha, diz ao meu pai que sou eu, que estou de volta, que peço perdão. E se ele me perdoa, ele coloque uma bandeirinha branca no telhado. E aí eu tenho coragem de entrar na casa, de ir na direção da casa. O empregado foi e assim o fez e contou para o pai. E ele ficava contando: agora eu vou, mas não tinha coragem. Agora eu dobro o contorno da casa, mas não tinha coragem. E se meu pai não conseguiu colocar a bandeirinha branca ainda? E se meu pai não tiver como fazer essa bandeirinha branca agora? E se meu pai não me perdoa? E que tristeza se eu dobrar e não estiver em cima da casa a bandeirinha branca. E nisso ele passou horas. Até que chega um momento que ele não suporta mais e ele tem coragem de dobrar o contorno na direção da casa. E o que ele vê? O que ele enxerga? Não tinha uma bandeirinha branca no teto. A casa inteira estava coberta com um lençol branco. Que coisa, não é, irmãos? Toda a casa estava coberta com um grande, imenso, colossal lençol branco. O pai perdoava com generosidade. O pai perdoava com largueza, com expansão, verdadeira caridade, verdadeira misericórdia. Não, irmãos, não tinha uma bandeirinha branca acenando, pode voltar. A casa inteira estava coberta por um lençol branco. Este eu li em um tratado de vida espiritual da Igreja Católica na Síria. Portanto, é assim que Deus ama, é assim que Deus faz, é assim que Deus procede. Não uma bandeirinha branca, mas um lençol cobrindo a casa, todo um lençol cobrindo a casa. Significa isso que devemos ir ao Senhor cantar um canto novo, nos regozijar em sua presença, rejubilar. Ter para com Deus, como a cítara de Sião, um canto novo. Uma nova metodologia de prece, um novo jeito de ser pessoa orante, um novo jeito de diálogo com o Pai. Sabe quando tem uma pessoa que se aproxima de você só para pedir, só para pedir, só para pedir? Nunca há celebração, nunca há o enlevo da amizade, nunca há a fragrância da gratidão. Nós assim às vezes procedemos com Deus só para pedir, só para pedir, só para pedir, para encomendar graças. Não que isso ofenda a Deus, sua bondade é infinita e imensa, mas como salmista no Salmo 95, cantai ao Senhor um cântico novo. Ele é digno, merecedor. E aí nós iremos experimentar verdadeiramente as graças de uma vida de interligação com o sagrado, uma vida de resposta contínua de Deus em sinais que eu percebo serem de Deus na minha vida. Eu acredito que eu e você todos os dias estamos vendo os sinais da caridade de Deus. Eu acredito que eu e você estamos tendo sinais da providência de Deus todos os dias. Então é preciso ir ao Senhor cantando um canto novo, ou seja, servi-lo com alegria, manifestar o melhor de nós, recuperar o tempo perdido no serviço de Deus, recuperar em nós aquilo que o pecado deflorou, aquilo que o pecado manchou, não é? E aqui eu me lembro de um professor na faculdade que ele era muito engraçado. E ele dizia para nós: meus irmãos, não existe gente feia. O que existe é uma pessoa desbonitada. Às vezes nós somos desbonitados diante de Deus e Ele nos acha belos. Às vezes nós somos pessoas sem beleza para o Senhor, mas a nossa beleza é que nós somos lavados no sangue precioso de Jesus.
e como diadema de salvação posto em nossa cabeça, assim Deus nos ama, reconfigurados a Cristo, reestruturados à imagem e semelhança de Deus. Recebemos assim um bônus celeste. Existe uma espiritualidade muito bonita entre as irmãs de Sion, que se chama o Capital de Graças. Existe o Capital de Graças, que é do movimento do padre José Quentin, da Mãe Rainha Três Vezes Admirável. Mas nas Irmãs de Sion existe o Capital de Graças, que são virtudes que nós praticamos e nem percebemos e nem cobramos isso de ninguém e nem pontuamos o que nós fizemos por elas. A espiritualidade de Sion diz que aquilo vai virando na nossa vida um capital de graças. O bem que você já fez há tanto tempo, há tantos anos atrás, uma caridade tremenda que você praticou, nem lembra mais, talvez nem se recorde dos elementos do contexto. O nome disso é capital de graças, está depositado lá. E chega uma hora que esse capital de graças, irmãos, transborda e somos abençoados. E volta para nós todo o bem que fizemos, e volta para nós toda a indulgência que tivemos com alguém, e volta para nós todo o zelo apostólico, toda a caridade verdadeira e preventiva que nós tivemos. Então, na espiritualidade de Sion tem isso, o capital de graças da minha vida. O capital de graças da sua vida, o que você já fez por Deus, pela igreja, pelo próximo, e que já até nem se lembra mais, mas está depositado. E um dia vai transbordar, uma situação vai transbordar, a qualquer hora vai transbordar, e você vai usufruir este capital de graças. Porque nós devemos crer que nós estamos inseridos na graça de Deus, banhados nela, e somos herdeiros de uma herança imutável, e pararmos de tanto sofrer, de tanto chorar, de tanto nos lamentar, de tanto nos afligir, enlouquecer, porque nós somos herdeiros da graça de Deus em perpétuo. Nós somos os destinatários de uma bem-aventurança já garantida por Jesus. Ele nos salvou, é certo, na cruz, mas Ele atualiza essa salvação em cada Eucaristia, em cada momento da nossa vida. Não se esqueça, cantai ao Senhor um canto novo. Significa irmos a Deus com novos motivos, irmos a Deus com novas razões. Eu queria fazer uma pergunta muito pessoal para você que me escuta. Você já teve um dia para rezar tão somente só, pela sua conversão? Você já tirou uma hora de adoração ao Santíssimo somente para pedir o aumento da graça de Deus em sua alma? Você já teve um momento que você passou assim uma meia hora rezando: Senhor, revela-me os pecados mais ocultos que eu tenho para mudar? Você já teve um dia de rezar o seu texto por você mesmo, todo o texto por você? Você já teve a devoção de interceder pela salvação de sua própria alma? De perguntar a Deus em que grau você está de salvação? Sim, em que grau eu estou de salvação, Senhor, ou de condenação, Senhor? Revela-me, Senhor, em que estágio eu estou, e Ele assim o fará. Por quê? Porque nós somos destinados à glória eterna. Você não foi feito para ir para o purgatório. O purgatório é um desvio na rota. Você não foi feito para ir para o inferno. O inferno é o que Deus nunca queria para você. Você foi feito para o céu. E este céu começa aqui, como diz Santa Elizabeth da Trindade, Santa Carmelita de Dijon. O céu é agora e aqui começa. Lá será a plenitude, o transbordar da taça. Como diz o salmista: a minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei à presença de Deus? Quando irei em tua casa, Senhor?
Mas esse céu começa aqui. Triste do cristão que pensar que o céu tem a ver com o fim dos batimentos cardíacos e uma parada respiratória. O céu é Deus, diz Elizabeth da Trindade, e na minha alma ele está. Então hoje vamos ficar com esta palavra. Cantai ao Senhor um canto novo, Salmo 95. Veja na sua Bíblia depois. Irmão Emanuel significa cantar um canto novo a Deus e agora a Deus com novas motivações, com novas aspirações, exatamente. Não apenas, como eu disse no início, com queixumes, lamentos, lamúrias. Deus é tão bom que nos acolhe assim. Deus é tão bom que nos suporta assim. Deus é tão bom que nos compreende assim. Deus é tão bom que vem a nós assim. Vamos louvar a Deus e cantar um canto novo. Um grande abraço do seu irmão Emanuel Maria da Comunidade Católica Cristo Dominus.